Olá, pessoal. Então, vamos dar continuidade à nossa aula, né? A gente viu o módulo C2 na aula passada, vimos os exercícios do livro de teoria. Então, vamos agora para o módulo C3, tá? Página 201, que aí a gente vai falar da entalpia de ligação e essa variação de entalpia, tá? É o mesmo conteúdo, no mesmo sentido da termoquímica, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, relembrando, termoquímica é a parte da química que estuda as variações de energia que acompanham as reações químicas. E então, essa variação de entalpia, esse ΔH, ele tem que ser mostrado para vocês no final da reação, para você poder identificar se a sua reação ela é endotérmica ou se ela é exotérmica, tá? Como a gente viu na aula passada. Então, aqui a gente viu como calcular a entalpia de um sistema, né? A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. A gente fez vários exercícios relacionados a isso, tá? A gente viu que a reação exotérmica é que libera calor para o meio. O valor de ΔH ele é menor que zero, então ele é negativo. E aí a entalpia dos produtos, então, ela é menor que a entalpia dos reagentes, para ter esse valor negativo. E a endotérmica é aquela que absorve calor. Então, a entalpia aí, o valor da variação de entalpia ele é maior que zero, então ele tem um valor positivo. E aí a gente tem a entalpia dos produtos maior que a entalpia dos reagentes, tá? E aí a gente entra na parte de energia de ligação, tá? Que é o que a gente vai estudar nesse módulo. É a energia necessária para romper um mol de ligações quando se obtém os átomos isolados no estado gasoso. A principal aplicação prática é permitir o cálculo da variação de entalpia de reações, conhecendo-se as energias de ligação. Então, vai ser dado para vocês a energia de ligação das substâncias, seja carbono, hidrogênio, cloro. Então, essa energia de ligação, onde as moléculas, os átomos estão se unindo, ela tem uma energia própria. E ela é dada para vocês poderem calcular essa variação de entalpia de ligação agora, tá? Então, lá, o exemplo aí que eu tenho para vocês, tá? O gás hidrogênio reagindo com o gás cloro, formando o ácido clorídrico, né? Então, olha aí, eu tenho o hidrogênio, se vocês observarem aqui, ó, e o cloro. Então, aqui vai ter a quebra de ligação de hidrogênio-hidrogênio, a quebra de ligação cloro-cloro, para ver essa formação desse produto, que é hidrogênio e cloro, tá? Então, eu vou quebrar as minhas moléculas nos reagentes para ver a formação nos meus produtos, tá ok? E aí a gente tem, como eu falei para vocês, cada ligaçãozinha ela tem um valor da energia de ligação. Observem que agora não vai ser dado para vocês se ela é positiva ou se ela é negativa. Vocês vão ter que observar em que lado da reação a sua ligação está. Se ela está nos reagentes ou se ela está nos produtos. Que aí vai variar o positivo e o negativo se ela está nos reagentes ou se ela está nos produtos. Então isso é muito importante, tá? Então, como nesse exemplo aqui, nesse quadro que a gente tem várias ligações, ó, cloro-cloro, hidrogênio-hidrogênio, hidrogênio-cloro, carbono-carbono, vai ser dada para vocês e vai ser dado o valor de energia para cada uma, sem o sinal, porque dependendo de onde ela está, ela vai ser positiva. Se estiver lá dependendo do lugar onde ela está, seja nos reagentes ou seja nos produtos, o valor positivo ou negativo vai interferir, tá? Então, lá, ó. Se o seu átomo, a sua ligação, ela estiver nos reagentes, essa quebra de ligação ele é um processo endotérmico, é um processo que absorve calor. Então, aí o sinal ele é positivo. Se sua ligação, né, a formação de ligação está lá nos produtos, então aí é um processo exotérmico que libera calor e a gente vai ter um sinal negativo. Então, anotem isso aí no livrinho de vocês, tá? Se seu átomo, se sua molécula ela está nos reagentes, ela vai ser quebrada para ver a formação de produtos. Se ela quebra a ligação, ela absorve calor. Se ela absorve calor, o valor é positivo. Se sua moléculazinha está lá nos produtos, é porque houve a formação. Na hora que formou a minha molécula, eu tenho um processo exotérmico que libera calor. E aí a gente tem
uma variação, um sinal negativo, tá ok? Então, reagente positivo, produto negativo. Anotem, isso é importante. Então, aí, ó, nesse meu exemplo. O mesmo exemplo lá do início, tá? Gás hidrogênio com gás cloro, formando o ácido clorídrico, tá? Vai importar também os coeficientes estequiométricos aqui, tá? Então, sempre olhe se sua reação ela está sendo balanceada. Então, aqui, ó, eu tenho que a ligação hidrogênio-hidrogênio, ela me deu um valor, aqui eu não coloquei a tabelinha, já coloquei direto, tá? Tem um valor de 104 quilocalorias por mol, desculpa. 104 quilocalorias por mol. Como está nos reagentes, no sinal positivo. O valor da ligação cloro-cloro é 58. Como está nos reagentes, sinal positivo. A ligação HCl eu tenho duas, então vai ser multiplicado, ó, o valorzinho dela aqui. Lembra que a gente estava fazendo lá? A gente multiplicava também o coeficiente estequiométrico, tá? Então, o valor de HCl é 103 quilocalorias. Como ela está nos produtos, o valor é negativo. E aí, na hora que você fizer essa soma com esse valorzinho negativo com positivo, você vai ter uma variação de entalpia menos 47 quilocalorias por mol. Então, lembrando, se tiver nos reagentes, o sinal é positivo. Se tiver nos produtos, o sinal é negativo, tá? E aí, a gente tem esse exemplo do livro de vocês, tá? Olha aí, tá? Vou pegar o meu aqui pra gente poder ler junto o que ele fala lá no início. Página 201. Uma reação química se processa quando substâncias reagentes são convertidas em novas substâncias, chamadas produtos. Para isso, os reagentes terão suas ligações químicas rompidas e novas ligações químicas serão formadas nas substâncias produtos. Assim, a variação de entalpia pode ser determinada comparando os valores de energia absorvidas para quebrar as ligações químicas dos reagentes e os valores de energias liberadas na formação de produto. Para exemplificar os cálculos, vamos utilizar a reação de combustão do metano em condições padrão a partir das entalpias de ligação das substâncias, tá? Então, aí no meu slide, que vocês já estão observando aí, vocês têm o exemplo do livro, tá? E aqui eu coloquei separadinho para a gente poder fazer os cálculos. Então, ele me deu a reação, se vocês observarem a reação, ela está balanceada e ele está me pedindo a variação de entalpia. E ele me deu a entalpia de ligação. O que eu tenho que observar, gente, aqui? Aqui vocês têm que separar a molécula, fazer a fórmula estrutural dela, para ver quantas ligações carbono-hidrogênio, carbono-oxigênio, carbono-carbono está acontecendo. Porque essa quantidade interfere no meu resultado final, tá? Então aqui, ó, metano, CH4, eu só tenho um metano. O CH4, ele tá aqui, ó, um carbono com 4 hidrogênios. Então, se vocês observarem, eu tenho 4 ligações carbono e hidrogênio. 1, 2, 3, 4. Olha o número 4 aqui multiplicando. O valor da variação carbono e hidrogênio está aqui, ó, no quadro, ó, 413,4. Como está nos reagentes? Positivo. Multipliquei, mais 1.653,6. Vou fazer um por um, para vocês, né, não ficarem com dúvida. Gás oxigênio. É O2, 2 oxigênios, O com O. Só que eu tenho 2, olha aqui, ó, meu coeficiente estequiométrico. Então, eu coloquei aqui 2 substâncias, né, na fórmula estrutural para a gente não confundir. Então, eu tenho, ó, 2 ligações oxigênio, dupla oxigênio. Então, aqui o 2 está multiplicadozinho. Oxigênio, dupla oxigênio, o valor é 497,8. Está aqui na minha tabela, ó. Então, mais, porque ele está nos reagentes. Fazendo essa multiplicação, mais 995,6. Vou lá para os meus produtos. Meus produtos é CO2. Eu só tenho um CO2. Faço a fórmula estrutural. Eu tenho ligação oxigênio-carbono, oxigênio-carbono, né? Oxigênio duplo carbono, carbono duplo oxigênio, que é a mesma coisa, né? Então, tá aqui, ó. Carbono dupla oxigênio. O valor, 804,3. Como eu tenho 2 ligações, multiplica por 2. Como ele está nos produtos, o valor dele é negativo. Então, se o valor é negativo, menos 1.608,6. Continuando, meu outro produto é a água. Eu tenho 2 moléculas da água. Eu coloquei aqui, ó, as 2 imagens da molécula de água para vocês observarem. Então, eu tenho ligação aqui, ó, oxigênio, hidrogênio. Ou hidrogênio e oxigênio, é a mesma coisa.
Eu tenho 1, 2, 3, 4. Olha o 4 aqui multiplicando. O valor dele, 463,5. Como está nos produtos, negativo. Fazendo a multiplicação, menos 1.854. E aí a gente faz o cálculo, né? Tudo que é positivo eu somei, mais 2.649,2. Tudo que é negativo eu somei também, né? Menos 3.462,6. Fazendo o cálculozinho de positivo e negativo, agora no final eu vou ter essa variação de entalpia no valor de menos 813,4 kJ por mol de metano, tá ok? Certo, pessoal? Se ficou com dúvida, volte e ouça o vídeo de novo, tá ok? E aí a gente vai para os exercícios do módulo, tá? Então lá, o primeiro, ó. Em um sistema fechado, 2 reagentes levam à formação de produtos após uma reação química com liberação de energia. Nesse fenômeno, as energias de ligações químicas no sistema não mudam? Claro que muda, porque as energias do sistema das ligações mudam, né? Mesmo se ele está no sistema fechado ou no sistema aberto. Então, se ele estiver nos reagentes, né, ele vai ser a quebra de ligação, processo endotérmico, formação de produtos, liberação de energia, processo exotérmico. Então, a energia de ligação ela varia sim, tá? Principalmente porque é no sistema fechado, tá? A presença de catalisadores no sistema diminui a energia da ligação do produto. Catalisadores a gente vai ver lá no módulo D, que ele vai fazer o quê? Aumentar a velocidade da minha reação. É só isso que ele vai fazer, né? Com relação à energia, ele não vai interferir. Então, a presença de catalisadores no sistema diminui as energias? Não, ele não interfere, tá? C. As ligações químicas dos produtos são menos estáveis que a dos reagentes? Não tem como você afirmar isso, que as ligações químicas dos produtos são menos estáveis, porque tanto lá nos reagentes há a quebra da ligação e nos produtos há a formação da ligação, tá? Então, eu acho que não tem como aí no canal, acho não, né? Não tem como você afirmar que ela é menos estável que outro tipo de ligação, por causa disso, porque ela está nos produtos, tá? Letra D. As ligações químicas dos reagentes são mais energéticas que a dos produtos? Aí eu posso afirmar que sim. As ligações químicas dos reagentes são mais energéticas. Porque se eu penso, os reagentes, a quebra da ligação. A quebra de ligação é um processo endotérmico. O endotérmico absorve calor, então eu tenho muita energia. Já o processo, que as energias de ligação que estão nos produtos, é um processo exotérmico que libera calor, né? Menos energia. Então, sim, a resposta aí seria a letra D, tá? E aí a letra E a gente já tiraria, né? Que ele fala as energias de ligações químicas de reagentes e produtos são equivalentes? Não, a gente viu, eu acabei de falar para vocês que a dos reagentes tem uma energia superior, muito maior, porque ela absorve calor, do que a dos produtos, né? Então elas não são consideradas equivalentes. Então aí letra D, correto? Número 2. Eu acho que eu não tenho ela feita aqui para vocês, porque a número 2, se vocês observarem aí, ele me deu energia de ligação Q1, Q2 e Q3. Depois na sala de aula eu mostro para vocês. O gabarito de vocês traz que seria a letra D. Porém, a resposta que eu achei não está no gabarito, tá? Que seria o inverso aí, né? Da letra D. 2Q2 maior que Q3. Mas depois eu mostro essa número 2 bonitinho para vocês, tá? Vou fazer a número 3 e a número 4 com vocês, tá? Deixa eu pegar ela aqui já pronta. A número 3 fala assim. A tabela a seguir apresenta os valores de energia de ligação para determinadas ligações químicas. Então, você tem aí a ligação e essa energia de ligação, tá? Para as moléculas de etanol e butanol, os valores totais da energia de ligação dessas moléculas são respectivamente iguais a. Então, aqui vocês tinham que ter um conhecimento lá da orgânica, que a gente não entrou ainda, mas, né, vocês veem e vocês já tem uma noçãozinha básica. Etanol. Etanol é o quê? Etanol é um álcool, né? A gente sabe o fenol, o fenalzinho do nome, ou é uma função álcool. Et tem 2 carbonos, então se tem 2 carbonos e tem a hidroxila, é só você montar a estruturazinha.
Butanol também é um álcool, só que agora but, 4 carbonos. Então, vocês têm que lembrar dessa nomenclatura, tá? Deixa eu achar aqui para vocês a resposta. Só achar aqui, só um minuto. Então, eu tenho o etanol, já fiz aqui para vocês, ó. 2 carbonos, tem que ter a hidroxila no final, OH, e completo com os hidrogênios faltando. Lembrando, o carbono tem que fazer 4 ligações. Se eu não, como ele é um hidrocarboneto, né, só carbono e hidrogênio, aqui ele tem a função álcool, né? Ele é um álcool, como não tem mais aonde eu inserir nenhuma outra substância, porque ele não me falou, a gente substitui o restante, né, coloca o restante como hidrogênio. Então aí, se vocês observarem, eu tenho ligação carbono-hidrogênio, tenho ligação carbono-carbono, tenho ligação carbono-oxigênio e tenho ligação oxigênio-hidrogênio. Coloquei elas aqui para vocês separadinho, ó. Carbono-hidrogênio, carbono-carbono, carbono-oxigênio e oxigênio-hidrogênio. Então lá, na tabelinha de vocês fala o seguinte, a número 3, tá, pessoal? Carbono-carbono, o valor é 83. Não, a primeira eu coloquei, né? Carbono-hidrogênio. Então, carbono-hidrogênio. Você conta quantas ligações carbono-hidrogênio vocês têm, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. 5 ligações. Multiplicado por 100. Como tá nos reagentes, positivo. Nem coloquei o maisinho aqui, tá? Aqui nem precisaria colocar se ele é positivo ou se ele é negativo, porque você não tem uma reação química, né? Você não tem produtos você não tem reagentes e produtos. Então aqui é só colocar o valor de referência da ligação. Como aqui eu não tenho reação química, vocês não vão utilizar essa situação de positivo e negativo, tá? Porque eles estão tudo na mesma molécula, tá? Multipliquei por 100. Carbono-carbono só tem uma ligação, e tá aqui. Só essa ligação carbono-carbono. Então, eu tenho uma multiplicada, 83, que é o valor que está lá na sua tabelinha. Carbono-oxigênio também só tem uma. O valor dela é 85. E oxigênio e hidrogênio também só tem uma ligação, 110. Fazendo a multiplicação e a soma, né? 500 mais 83 mais 85 mais 110 obtém um valor de energia de 778 para o etanol. Faz a mesma coisa para o butanol. O butanol está aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. Como é um álcool, a hidroxila está aqui no final. Você poderia ter colocado aqui no início também, não ia fazer diferença. E completa o restante das ligações de carbono com hidrogênio, tá? Faz a mesma coisa que a gente fez com etanol. Você tem ligação carbono-hidrogênio, você tem ligação carbono-carbono, carbono-oxigênio e oxigênio-hidrogênio. Carbono-hidrogênio eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tá aqui, 9 vezes 100. Carbono-carbono, 1, 2, 3, vezes 83. Carbono-oxigênio, só 1, vezes 85. Oxigênio-hidrogênio, só 1, vezes 110. Multiplica e faz a soma. 900 mais 249 mais 85 mais 110. Então, o valor da energia de ligação aí para o butanol seria 1.344. E aí a gente tem a resposta na letra D, certo? Deixa eu voltar lá no slide para a gente poder ver a número 4. Considere a reação química abaixo, que ela possui um valor de ligação menos 154 kJ por mol. Então, se vocês observarem no livro de vocês, ó, você tem reagentes, formação de produto. E ele me falou que esse valor total aqui, ó, esse ΔH que vai aparecer aqui para mim, ele é menos 154. Ele já calculou. Olha o que ele pede para vocês, então. A energia média em módulo da ligação carbono-carbono, ele quer saber isso aqui. Essa ligação que está bem aqui nos reagentes. Em módulo. Se é em módulo, não vai me interessar se ela vai ser positiva ou negativa, né? Vai ser um valor D. Então, vamos lá para a resposta. Vou deixar aqui para vocês. Então, lá. Montei minha reação química, tá? O eteno aqui, ó, 2 carbonos, dupla ligação, só carbono e hidrogênio, é o eteno, mais o gás cloro, formando aqui o
de cloroetano, tá? Então, eu tenho, ele quer saber essa ligação, coloquei como se fosse X. Eu tenho a ligação cloro, que ele me deu. Se vocês observarem, está lá na tabelinha, lá embaixo, os dados. Formando a ligação carbono-hidrogênio, ele não me deu, então para mim não vai interessar. O que vai interessar, então, é só carbono e carbono-cloro. Então, eu tenho carbono aqui nos produtos e tenho a ligação carbono-cloro, tá? Então, a X, que eu não sei, o valor da ligação cloro-cloro, 243, está lá nos dados do exercício, tá? Como eu só tenho uma ligação, né, nem precisei multiplicar. Aqui agora, ele é positivo, porque está nos reagentes. A ligação carbono-carbono, simples carbono, eu só tenho uma, 347. Como ele está nos produtos, negativo, menos 347. O valor da ligação cloro-carbono é 331, só conferir. Isso, 331. Como eu tenho duas, multiplica por 2. Como ele está nos produtos, o valor é negativo. Tá? Então, ele está aqui em menos 662. Tudo isso é igual a menos 154, que foi o valor da entalpia da ligação que o exercício já me deu. Ele já falou para você que ele possui esse valor. Então, você iguala ao valor que ele te deu. Então, soma tudo, né? Ó, X vai ser igual a mais 243, menos com menos aqui, eu somei, né? Tudo negativo, 1009, vai ser igual a menos 154. Joga tudo para o lado de lá da igualdade, X vai ser igual a menos 154. O que era positivo aqui, eu joguei para o lado de lá, fica negativo, menos 243. O que era negativo fica positivo, mais 109. E aí o valor total do valor de X, que seria essa ligação X, que seria a ligação carbono, dupla carbono, que é o que ele quer saber, você teria um valor em módulo de 112. Mas a gente sabe que seria positivo, né? Pessoal, quem tem dúvida no jogo de sinal, então procurem aulas, procurem dúvidas com seu professor de matemática lá para você relembrar. Muita gente sai do ensino médio sem saber esse jogo de sinal, positivo e negativo, quando joga para depois da igualdade. Então, vocês utilizam muito essas regrinhas de matemáticas também na química. Então, não deixe que a matemática atrapalhe vocês na química. Então, tirem as suas dúvidas, né? Corram atrás do que vocês têm dificuldade, tá ok? A número 5. A número 5 eu não fiz ela aqui para mostrar para vocês, porque ela não precisa, né? Vamos lá no slide. Em cadeias carbônicas, dois átomos de carbono podem formar ligações simples, carbono-carbono, dupla carbono, ou tripla carbono. Considere que para uma ligação simples, a distância média de ligação entre os átomos de carbono é de 0,154 nanômetros e a energia média de ligação é de 348 kJ por mol. Assim sendo, a distância média de ligação D e a energia média de ligação E associados à ligação dupla carbono-carbono deve ser. Então, ele te deu a distância e a energia de uma ligação simples, carbono-carbono. E ele te pede qual seria o valor aproximado da ligação dupla-dupla, né, da distância, e essa energia. Aí a gente tem que pensar no seguinte, uma ligação simples, eu compartilho um par de elétrons, tá? Se eu compartilho um par de elétrons, né, eu tenho um par de elétrons sendo compartilhado carbono-carbono. Na ligação dupla, então tá aqui, um par de elétrons, tá? Vendo meus dedinhos, um par de elétrons estão sendo compartilhados. Quando eu tenho a ligação dupla, né, vou pôr assim, simples, né? Um par de elétrons está sendo compartilhado. Quando eu tenho uma ligação dupla, eu tenho dois pares de elétrons sendo compartilhados. O que vocês precisam ter na mente de vocês é o seguinte, quando eu tenho uma ligação simples, a distância entre meus átomos é grande. Quando eu tenho uma ligação dupla, a distância é menor. Se eu tenho uma ligação tripla, a distância é menor ainda entre esses átomos. Eles tendem a se aproximar conforme a ligação. Então, repetindo. Se eu tenho uma ligação dupla, a distância entre uma ligação simples, a distância entre carbono e carbono é maior. Se eu tenho uma ligação dupla, a distância ela vai diminuindo, ela vai encurtando. E uma ligação tripla, a distância é menor ainda, tá? Então, aí a gente teria que a distância ela seria menor que esse valor da ligação simples, né? 0,154 seria menor. Então, a gente teria aí a letra A e a letra B.
né, de opções, letra A e letra B. Só que ele quer saber o valor da energia. Como é que a gente vai pensar na energia? Se eles estão próximos, estão mais próximos, a energia que eu tenho entre essa ligação é maior, eu tenho uma energia muito grande ali presente. Então, se eu tenho uma distância menor, a energia na ligação dupla possui uma energia maior que na ligação simples. E a energia na ligação tripla, muito maior que na ligação dupla. Tá? A gente vai fazer essa referência. Então, aí eu teria uma distância menor, quando comparada à ligação simples, porém a minha energia ela seria maior que aí o valor que ele me deu de 348. Então, aí a gente ficaria na letra A. Tá ok? E aí, pessoal, isso foi a aula de hoje. E aí eu vou trazer para vocês a gente fazer alguns exercícios do livro de exercícios, tá? Eu vou pegar aqui para vocês e já retorno. Então, pessoal, ó, eu peguei do módulo C2 do livro de exercícios de vocês. Não vou saber dizer a página certinho do livro, mas eu acredito que lá seria na página 116, 117 do livro de exercícios, tá? Módulo C2, deixa eu conferir aqui. Módulo C2. Página 117, só que eu vou fazer com vocês o exercício 14. O exercício 14 está na página 118, tá? Que é esse aí que tá para vocês, ó. O acetileno, C2H2, é o combustível empregado em maçaricos oxiacetilcêmicos, cuja chama chega a atingir temperaturas próximas a 3.000 graus Celsius. Estando reagentes e produtos no estado padrão, são liberados 1.300 kJ na combustão completa de 1 mol de acetileno. Então, ele já te deu o valor de ΔH dessa substância. Se é liberado, o valor é negativo, então é menos 1.300 kJ, tá? Aí ele te deu aí os dados da entalpia da água e da entalpia de CO2. E a partir desses dados, determina a entalpia de formação padrão do acetileno. Então, aqui, ó, o exercício, tá? Eu peguei, como ele falou que é combustão, o acetileno, ele é meu combustível, o oxigênio é meu comburente. Como é combustão, a gente tem que... Deixa eu achar aqui. Como é combustão, a gente tem CO2 e água, tá? Balanceia a equação química, 2 carbonos, 2 carbonos. Do lado de cá eu vou ter 4 com 5 oxigênios, 5,5 O2. Balanceado, tá? É do módulo C2, tá? Então, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Meus produtos são CO2, como eu tenho o coeficiente estequiométrico 2, então multiplica por 2. Água, menos, que é da fórmula, e meu reagente, eu só vou ter o acetileno. Porque o oxigênio, ele é uma substância simples, e ele não te deu os dados do oxigênio. Então, para nós, nesse cálculo, o oxigênio, o valor dele é 0, tá? E aí, o acetileno, como ele quer o valor dele, eu vou colocar ele como X, tá bom? Tá aqui. Então, 2 vezes, como é produto do valor lá, tá menos 395, tá? Esse valor lá, tá? Não confunda energia de entalpia de ligação com a entalpia lá da formação, tá? Da água, menos 285, menos da fórmula X. Tá? Eu coloquei o ΔH aqui como menos 1.300, que foi o que o exercício já tinha me falado, tá? Esse exercício fala para vocês aqui. Então, já tá aqui, ó, menos 1.300. Então, menos 1.300 vai ser igual 2 vezes menos 395, menos 790. Menos com menos, menos 285, né? Menos X, que é o X aqui, o menos da fórmula, esse menos aqui, tá? Continuo com ele aqui. Então, menos com menos, somei menos 1.055. Joga para ele do lado de lá da igualdade, vai ficar mais 1.075 igual a menos X. Fazendo esse cálculozinho de menos com mais, vou ter menos 225 é igual a menos X. Como eu tenho que tirar o X do negativo, multiplica por 1, X vai ser igual a 225 kJ por mol. E aí a sua resposta seria a letra A, certo? Então, pessoal, agora eu vou fazer uma lá do módulo C3, tá? Deixa eu achar ela aqui. O módulo C3 vai ser a primeira, tá? Número 21.
achar ela aqui para vocês, aqui, ela aqui. Ah, módulo C3, deixa eu diminuir o zoom para mostrar a questão completa, número 21, tá? O metanal é um aldeído, tá? Vocês têm que ter esses conhecimentos de orgânica, você vê que eles são interdisciplinares, né? É um poluente atmosférico proveniente da queima de combustíveis e de atividades industriais. No ar, esse poluente é oxidado pelo oxigênio molecular, formando ácido metanóico, um poluente secundário. Então, ele já te deu a reação não está pronta para aqui, mas ele te deu a reação, ele descreveu a reação para você. O Enem gosta muito disso, ele descreve a reação para você montar, tá? Então, esse é um caso. Na tabela abaixo são apresentadas as energias de ligações envolvidas no processo de oxidação. Então, você tem a ligação oxigênio duplo oxigênio, carbono hidrogênio, carbono oxigênio, carbono duplo oxigênio e oxigênio hidrogênio. Em relação ao metanal, determine a variação de entalpia correspondente à sua oxidação em kJ por mol e nomeie a sua geometria molecular. Então, aqui ele já utilizou dois tipos de exercício, né? Deixa eu colocar aqui o exercício para vocês. Será que tá aqui? Só um minuto. Não tá aqui. Vou achar aqui, só um minuto. Então tá aqui, ó. Ele me falou que é o metanal. Metanal é um aldeído, C-H, tá? Como o carbono tem que fazer 4 ligações, está fazendo 2 com oxigênio, uma com hidrogênio da função aldeído, então mais uma com hidrogênio, tá aqui. Ele é oxidado, então com oxigênio do ar, é O2. Eu já coloquei a forma estrutural para ficar fácil para nós, porque é energia de ligação, tá? E aí formando o ácido metanóico, tá aqui. Tá? Balancei a equação química, tá? Pelas quantidades principalmente de oxigênio, um carbono. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Do lado de cá eu tenho só 2 oxigênios. Então aqui, ó, 1, meio, né, 1. Então continuo tendo a mesma quantidade de oxigênio. Nos reagentes eu tenho ligação carbono-hidrogênio, tenho ligação carbono duplo oxigênio e tenho ligação oxigênio duplo oxigênio. Tá aqui. Lembrando que nos reagentes o sinal da ligação é positivo. Nos produtos eu tenho ligação carbono-hidrogênio, tenho carbono-oxigênio, tenho carbono duplo oxigênio e tenho ligação oxigênio-hidrogênio. Lembrando que nos produtos o sinal ele é negativo, tá? Então é só jogar os valores. Quantidade nos reagentes, carbono e hidrogênio. Eu tenho 2, ó. 2 vezes 403. E como está nos reagentes, sinal positivo. Ligação carbono dupla oxigênio, eu só tenho uma, positiva, 744. Ligação dupla oxigênio, eu tenho meio, que é o meu coeficiente estequiométrico, 498, positivo também. Vou lá para os produtos, carbono e hidrogênio, eu só tenho uma, carbono e hidrogênio, ó. 413, negativo agora, porque está nos produtos. Carbono duplo oxigênio, eu só tenho uma também, menos 744. Ligação carbono-oxigênio só tem uma, menos 357. E ligação oxigênio-hidrogênio também só tem uma, menos 462. Aí aqui você faz o cálculo do jeito que você quiser, tá? Ou você corta os valores para diminuir a quantidade de soma que vocês vão fazer. Mas eu fiz passo a passo bonitinho, tá? Para vocês verem aqui. 403 vezes 2, 826, mais 744, mais 249. Que foi esse valor aqui, né? Dividido por 2. Menos 413, menos 744, menos 357, menos 462. Somei tudo positivo, mais 1.819. Com os negativos, menos 1.976, vou ter um valor de ΔH final igual a menos 154 kJ por mol. Ele pediu a geometria do, se eu não me engano, do metanol, deixa eu só conferir. Em relação ao metanol, determine a sua geometria. Qual geometria é isso aqui, pessoal? Vocês lembram? Trigonal plana, né? E a gente vai ver isso aí mais na frente também, tá ok? Então, foi isso a aula de hoje, tá? A gente viu o módulo C2 e o módulo C3. Vimos alguns exercícios. Espero que vocês continuem fazendo os exercícios do livro de vocês, porque é na prática
que vocês vão ter esse conhecimento, tá? É muito fácil eu fazer com vocês, mas tentem fazer. E aí, qualquer dúvida é só me procurar. Para a aula que vem, da semana que vem, módulo C4, lei de Hess. Gente, é muito importante, cai muito no Enem. Então, dê uma prévia estudada para vocês, quando chegarem na hora da aula, é só relembrar ou tirar dúvidas, ou se você não aprendeu no ensino médio, você aprender aqui comigo, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, tá? Qualquer coisa é só me procurar. Até mais!